Sim, mas, professor, eu queria tomar nesse ponto quando o senhor fala de não haver, né, quem poderia mediar, mas muitos estão se falando sobre essa posição da política externa da China estar olhando por Oriente Médio. E muito se deu após esse encontro que teve das 14 organizações, incluindo o Hamas e o Fatah, em Beijing, né, que eles ali concordaram de ter um governo interino nos territórios palestinos. Como o senhor avalia esse novo momento e a China sendo um possível expoente ali no Oriente Médio? Olha, eu não falei da China porque a China não está envolvida na questão do cessar-fogo, ainda que a política externa da China, nesse momento, tenha sido muito positiva, como você mencionou, dos contatos com o Irã e a Arábia Saudita. Isso foi da maior importância. E também foi da maior importância a reunião das 14 tendências palestinas em Beijing. Isso foi uma contribuição geral. Mas a China nunca vai ser nunca vai ser um go-between, um intermediário ou mediador no conflito da Oriente Médio, porque a China está chegando muito tarde nessa situação. E nós nem falamos da Rússia, que é um outro complicador a esse respeito. No passado, a Rússia poderia ter assumido um papel importante pela, pelos laços históricos também, desde do confuso estabelecimento do Estado de Israel. Mas a Rússia, por causa do conflito com a Ucrânia, está totalmente fora da jogada. Então, é evidente que outros países em torno desses atores principais também apoiam. Por exemplo, a Alemanha, apesar de ter uma política até de repressão às manifestações pró-Palestina, a ministra tem tido uma voz, esteve inclusive em Tel Aviv, se eu não me engano, em termos extremamente condenatórios e críticos da posição de Israel em Gaza. O mesmo dos países escandinavos. Mas nenhum desses países vai ter um papel mediador. O mediador são exatamente esses países que estão totalmente envolvidos historicamente no conflito Israel-Palestina. É claro que não quero ser ufanista, mas o Brasil também tem jogado um papel importante. A política externa brasileira é totalmente favorável à solução desse conflito. Mais tarde eu posso voltar a falar disso, mas o Brasil, na sua política externa independente, né, que vem desde o ministro Araújo Castro, pré-golpe de 64, tem tido. É um dos poucos chefes de Estado, o presidente Lula, que se manifesta regularmente sobre a questão da Palestina. Não sei se você se lembra, na reunião de 40 chefes de Estado que o presidente Macron, logo depois da posse do Lula, organizou em Paris, o único presidente, 40 presidentes, que relatou o conflito Israel e Palestina foi o presidente Lula. E tanto o ministro Mauro Vieira como o embaixador Celso Amorim têm tido um papel muito importante. O embaixador teve recentemente, há uns 2 meses, eu acho, um périplo, toda uma viagem a esses principais interlocutores, e o embaixador Celso Amorim é um interlocutor permanente do presidente e desses países que precisam ser contatados. Ainda é claro que o Brasil não vai ser um dos mediadores, mas a posição internacional do Brasil pesa. Quem está a favor do cessar-fogo pensa, leva em conta a situação da política externa brasileira. Perfeito. Com certeza a gente volta ainda a esse assunto em relação a olhar a posição do Brasil. É que eu queria tomar uma pergunta, professor. Após a África do Sul apresentar à Corte Internacional de Justiça essa petição de genocídio contra Israel, o senhor, inclusive, deu uma entrevista ao site de Opera Mundi falando que a Corte poderia tomar uma decisão rápida sobre esse assunto, né, contra Israel, o que de fato aconteceu, pois eles acataram a denúncia sul-africana e emitiram algumas diretrizes antes da conclusão final, que pode levar mais tempo.
Só que essas diretrizes que falavam de tentar conter, né, o genocídio, os ataques, deixar entrar ajuda humanitária, entre outros fatores, não foram acatadas por Israel. Diante disso, a corte ela nada pode fazer para fazer com que Israel acate essas diretrizes ou tomar novas? Olha, ótima pergunta. As decisões dos tribunais internacionais são binding, como se diz, são obrigatórias, devem ser cumpridas. Agora, nas duas dimensões da atuação da Corte Internacional de Justiça, que são bem separadas, como você sabe. A primeira é a disputa, como se diz em Haia, a disputa da África do Sul com o Estado de Israel, que teve 80 estados apoiando, entre os quais o Brasil. A Corte emitiu o que se chama medidas provisórias, dando uma resposta concreta e afirmando a plausibilidade, essa foi a palavra empregada, da ocorrência do genocídio em Gaza. E determinou várias ações que Israel deveria cumprir. Mas a responsabilidade não é só de Israel. A responsabilidade está na medida provisória, é da responsabilidade de todos os Estados-membros, que não podem contribuir para essa guerra. Isso foi a primeira decisão. A última decisão, que foi exatamente no dia 19 de julho, foi em resposta a uma outra questão. Foi uma consulta emanada da Assembleia Geral da ONU, onde estão os 192 membros da ONU, perguntando sobre a ocupação, se a ocupação dos territórios palestinos por Israel era legal. No dia 19 de julho, a Corte, afinal, deu a resposta a esse que se chama, em francês, o aviso consultativo, dizendo que o centro da sentença é que a ocupação dos territórios palestinos por Israel é ilegal, repetindo que a responsabilidade não é só de Israel, mas de todos os Estados-membros. Ora, isso eu digo, idem com batatas, numa outra corte internacional. Não confundir. O Tribunal Penal Internacional, que é muito mais jovem do que a Corte Internacional de Justiça, onde nós tivemos os últimos dois brilhantíssimos membros, juízes, o juiz Francisco Rezec e um outro eminente Antônio Cansado Trindade, por 2 mandatos. Os 2 foram juízes na Corte Internacional de Justiça em Haia. O Tribunal Penal Internacional, para confundir, é também em Haia, mas ele julga pessoas. Muitos desavisados diante da medida provisória da Corte disseram, mas nem julgaram o Hamas. Olha, a Corte não julga pessoas. Quem julga as pessoas é o Tribunal Penal Internacional, para a qual o Brasil deve um papel extraordinário com a presença do meu queridíssimo amigo embaixador Gilberto Saboia, que foi um dos redatores e supervisores do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, e que o procurador-geral já emitiu 2 pedidos de prisão para 2 líderes do Hamas e para Bibi e o chefe e o ministro da Defesa, que queria liquidar com todos os palestinos em Gaza. Eles já receberam, infelizmente, os juízes, a Câmara competente para dar as ordens de prisão ainda não se manifestou. Eu não entendo porque esteja demorando tanto, já deviam ter resolvido isso, mas ainda não resolveram. Agora, para quem é o centro da possibilidade de fazer cumprir as 2 decisões da Corte Internacional de Justiça? É o Conselho de Segurança da ONU. Mas o Conselho de Segurança da ONU
é totalmente bloqueado, porque um dos 5 membros permanentes veta. Quer dizer, quando não é um membro, é o outro que veta. Em toda a história do Conselho de Segurança, vetou todas as resoluções referentes a Israel. E o outro, todas as questões que não são de seu interesse, recebem também um veto. Então, a estrutura como o governo brasileiro e o ministro Celso Amorim, quando nos 2 governos, Lula, insisto, foi um dos que mais lutou pela reforma do Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança e o presidente Lula também, volta e meia, não tem condições de fazer cumprir as suas decisões. Então, mesmo agora, para complicar a situação, o Conselho de Segurança, como você sabe, tomou uma resolução a respeito do cessar-fogo e do cessar-combate na Palestina com a participação dos Estados Unidos, que nunca haviam votado, a não ser, honra seja feita, uma abstenção na votação de uma resolução pelo presidente Obama. O governo do presidente Biden votou a favor dessa resolução e ela foi como se nada acontecesse, não foi cumprida. Quer dizer, a culpa, talvez depois a gente converse sobre isso, a culpa não é da ONU. O secretário-geral Kofi Annan, saudoso secretário-geral, dizia que a ONU são os Estados-membros. Não existe uma nave espacial, um exército capaz de fazer cumprir decisões assim no espaço que fosse a Organização das Nações Unidas. Não é assim. São os membros, são os Estados, 79, 82, 192 membros, que são obrigados a tomar, a fazer cumprir as decisões dos órgãos máximos, mas não fazem, não fizeram. Em relação à Palestina, nós estamos discutindo aqui, quase 10 meses depois, se vai haver cessar-fogo ou não.